vamos falar um pouquinho sobre a questão do consumo do produto. O consumo, normalmente a gente recomenda o quê? Então, 1 litro de água fervida, tá? Com 2 colheres de sopa. Eles são divididos, as etapas, em 4 tomadas de 250 ml, tá? Essa questão das tomadas e horário é uma sugestão que a gente dá, normalmente que eles dão, pela questão de uma melhor absorção e um melhor resultado. Então, eles conseguiram ver que, às vezes, se tu fizer dentro desse processo, tu tem um melhor resultado para o teu organismo, tá? Então, a melhor absorção. Então, se tu tomar, normalmente, eles sugerem a primeira tomada de manhã, então, logo após um café da manhã, normalmente o que for a tua rotina normal, mais uma tomada de 250 ml 30 minutos antes do teu almoço, depois uma tomada 2 horas depois do teu almoço e por fim até as 18 horas da noite, tá? Então, normalmente a gente sempre fala às 18 horas da noite para não ter nenhum tipo de interferência, alguma coisa com relação ao teu sono, tá? Normalmente a sugestão da empresa é o quê? Dividir a etapa em 500 ml de manhã e 500 ml à noite. Por quê? Porque normalmente durante se tu fizer, vamos supor, 500 ml de manhã e 500 ml à noite, tu tem os teus ativos muito mais frescos. Então, com o passar do tempo, tu pode acabar perdendo alguma substância, alguma coisa assim. Então, por isso, quanto mais fresco, melhor. Por isso, não é recomendado reutilizar esse produto, congelar, seja lá o que for, nos dias seguintes. Então, assim, não utilizou, ele tem que ser descartado, tá? Quanto à questão do ponto da água, gente, isso tem muita gente que acha que é besteira, mas não, é muito, muito importante, tá? A questão da temperatura da água. O que normalmente eu repasso para os clientes, para quem tem água filtrada, alguma coisa em casa, ou vai utilizar de água mineral, alguma coisa assim, quando tu colocar na chaleira e tu viu que começou a criar aquelas bolinhas no fundo da chaleira ou da panela, bem legal. Pode desligar, acomoda primeiro as folhas na parte de baixo da tua jarra, onde tu for colocar, e joga água por cima. Faz o processo de infusão, que a infusão nada mais é do que tampar essa jarra para que o vapor não saia, tá? Então, muita gente não sabe ainda o que é esse processo de infusão. Mas é bem simples, só cobrir para que realmente não saia esse vapor, tá? E para quem não tem água filtrada, vai utilizar água da torneira, alguma coisa assim, não tem problema. Ferve água normal até entrar no processo de ebulição mesmo, espera dar uma baixada na temperatura e daí sim tu entra com esse processo de jogar água sobre as folhas. Por que a gente não recomenda colocar água muito quente, tá? Porque a gente acaba queimando essas folhas. Então, com essa queima, além de, às vezes, tu criar um gosto desagradável, tu pode perder algumas substâncias nesse processo na hora da liberação do ativo com a água. Então, é sempre bem importante, assim, manter uma temperatura para que a gente não corra o risco de acontecer esse tipo de situação. O processo de infusão, então, 15 minutos a gente deixa ali e coa esse produto. Não precisa deixar mais do que 15 minutos, nem recomendamos também, até porque senão acaba destoando o gosto do produto também, tá? Senão ele fica com um gosto bem forte. E duração de tratamento, 30 dias. Não é 15, não é 10, é 30 dias, tá? Não pode ser mais e não pode ser menos, tá? Então, 30 dias, passou disso, vai para a próxima etapa, ok? Contraindicações. Então, a questão da contraindicação ali é uma coisa bem importante a gente estar repassando e reforçando isso, tá? Gestantes e lactantes, que são aquelas mulheres que estão em processo de amamentação, não pode tomar de jeito maneira, principalmente quem está amamentando. Tem que lembrar que tudo que a gente ingere
quem está amamentando, isso é passado para o leite, tá? Então, de certa forma, essa criança, ela está recebendo as mesmas substâncias que a gente está ingerindo. E outra coisa, a gente tem um sistema de uma criança totalmente imatura. Por isso que muitas medicações, elas são contraindicadas para menores de 2 anos, porque não são feitos estudos, não são feito nada em crianças menores do que isso. Por isso que é tão importante a gente, questão de frisar, lactante não pode, tá? Alérgicos ao componente da fórmula também não pode, tem que sempre perguntar se tem alguma intolerância, se tem alguma alergia, alguma coisa, sempre está passando esse tipo de informação. E quem faz uso de medicamento contínuo ou tem alguma patologia, não é que não pode indicar, mas a orientação é que procure o médico, converse com o médico antes, tá? Porque não é que são plantas, que são chás, que não têm fins terapêuticos, tá? Tem, e tem bastante. Então, existem muitas medicações que elas sofrem vários tipos de alteração com o uso de determinadas plantas. Então, assim, não pode, porque senão às vezes é capaz de cortar a utilização, cortar o efeito de uma medicação, sei lá, uma medicação para uma pessoa que é cardíaca, alguma coisa assim, por causa da utilização desses determinados produtos, ok? Então, a única orientação quanto à questão das contraindicações, tá? Diabéticos, pessoas que têm intolerância à lactose, a glúten, veganos, pode trabalhar, porque a gente tem toda uma certificação da questão do BCMDT, agora que veio, eles são livres de glúten, são livres de açúcar, então não são feitos nenhum tipo de teste, não é utilizado em nenhum produto, alguma coisa que contenha de origem animal, então pode atuar, pode trabalhar, e é um público muito interessante de se trabalhar, principalmente para quem é vegano, pela questão de falta de opções que eles têm dentro do mercado, tá? Então, são poucas as empresas que conseguem atender esse grupo de pessoas em específicos, tá? Então, para quem não sabe, vegano é aquelas pessoas que não consomem nada, não comem nada que seja de origem animal, tá? Então, é um público muito, muito bom de se trabalhar. A questão, então, das mulheres que utilizam anticoncepcional. Então, isso aí foi bem comentado, foi bem falado. Gente, não tem nenhum problema, não tem. Esses dias atrás eu estava pensando, repensando sobre essa questão da utilização do anticoncepcional e tudo mais com a medicação. Qual que é a minha orientação? E teve uma consultora que falou para poder deixar as clientes dela um pouquinho mais tranquila e eu achei até legal. Então, eu achei que a orientação dela foi boa. Para quem tem essa preocupação da questão da medicação, de usar o anticoncepcional, pede para ela mudar o horário do anticoncepcional dela, pede para ela jogar para o final da noite, porque se a nossa última tomada for lá às 18 horas, e ela vai tomar a medicação dela só à noite. Então, pode tomar tranquilamente, porque não vai ter nenhum tipo de interferência. E para aquelas mulheres que não querem fazer a troca, pode ficar bem tranquila, tá? Fazendo a utilização da medicação, do produto corretamente, seguindo o protocolo de 1 litro diariamente, não tem nenhum problema. Porque é comum, uma das nossas consultoras falou só assim, as consultoras da Maravilha da Terra devia estar tudo grávida já, né? Então, porque a gente toma ele, faz a utilização de anticoncepcional e a gente não teve nenhum tipo de problema com interferência quanto a isso, tá? Gente, basicamente é isso que eu tinha para repassar para vocês. Eu vou abrir os áudios de vocês, então. Peraí. Vamos ver se cai. Liberou. Gente, calma aí, eu não sei mexer nisso, tá? Vamos devagar, vamos ter paciência. Ai, que bom, agora eu não sei onde que coloca vocês de novo com os áudios.
Jefferson, socorro. Calma aí. Jefferson, vou te ligar, Jefferson. Onde que você tá? Deixa eu só parar o... Pelo WhatsApp, sim. Onde que eu ponho o povo de volta aqui, tu sabe? Tá. E deixa eu ir aqui pra cima, então, de novo. Gente, vocês não dão bola, não, tá? Porque aqui é perdido mesmo. Calma aí. Eu tô vendo a galera toda aqui. Ah, mas a minha tela mudou agora, Jefferson. Não sei, eu tô te ouvindo? Peraí. Deixa eu... Cadê você? É, o teu tá liberado já. Aham. Ó, o teu tá liberado. O do Beto, deixa eu ver. Não, do Beto ainda não, vamos ver aqui. Ai, alguém tá falando, pelo amor de Deus, alguém fala comigo. Aqui tá tudo ok, tô ouvindo bem você. Ah, beleza. Tá tudo ok. Ai, tá funcionando? Então, gente, tira ali os negocinhos de vocês ali. É então... só Então, cada tá. um individual clicar no microfone. Gente, o próximo vai ser melhor. Fica tranquilo. Aqui pra mim tá ok. Então tá bom, então tá bom. Eu escrevi Dani, algumas teve perguntas. isso que eu ia falar. Teve algumas perguntas ali. Eli, você quer fazer elas aí? O que eu leio aqui? Então, Travou. Pode, tô ouvindo vocês, tô. Eli? endometriose, a menstruação ela não tem um controle, a não ser se você tomar um remédio contínuo, que é um anticoncepcional próprio. Então, a minha menstruação desceu, tipo, hoje 2 dias, e, tipo assim, o mês inteiro, hoje tô, amanhã não tô, hoje tô, amanhã não tô. Mas eu não dei muita bola porque eu já tenho esse problema. Aí aconteceu com mais 2 clientes minhas. Isso tem a ver com o chá? Na verdade, assim, ele, na verdade, pode ter a ver com alguma ligação com a medicação que tu utiliza, tá? Então, essa... Não, eu não tomo medicação. tu não tá Eu tomo só tomando anticoncepcional. metformina. Eu tomo um anticoncepcional próprio para isso, que você, como farmacêutica, deve saber qual que era. Isso, daí tem vários, na verdade, tem aquela cicloprimogina, tem alguns que eles utilizam desses dali, né? Daí teria que ver qual que você está utilizando. Normalmente, nesses casos, é o que a gente recomenda que não deve fazer nenhum tipo de utilização. Eu não consigo te ouvir. Tá me ouvindo? Você consegue? Você está me ouvindo? Eu ouço bem declarado, só que muito baixo. Tá, deixa eu chegar um pouquinho mais perto, então, para ver se fica melhor para você. Tá me ouvindo melhor agora? Mas o áudio tá ok, Dani. Aqui o áudio tá bem alto. Tá bem alto? Tá bem declarado? Então deve ser a minha Pra mim tá internet. ok também. Então, Eli, né? Eu acho que deve de ter alguém com a TV ligada. Daí, às vezes, ele dá uma interferência aqui para mim também. Aqui é tudo ligado, é internet, TV, computador, é tudo ao mesmo tempo. Ah, então é isso. Tá ligado, mas tá sem som. Então, ele, voltando para a questão ali que tu comentou da endometriose e tudo mais, então, assim, entra naquela questão que a empresa sempre fala e sempre comenta, tá? Quem tem algum tipo de patologia em específico, alguma coisa, você deve estar fazendo algum tipo de acompanhamento com a tua ginecologista, com a tua clínica geral, não sei com quem normalmente você faz, mas não se deve tomar nenhum tipo de medicamento, apesar de que ele é um suplemento, mas tudo bem, mas ele tem fins terapêuticos dentro do teu organismo, sem o consentimento dela. Porque assim, eu não posso te afirmar uma coisa, porque cada sistema fisiológico, cada um tem um metabolismo, tem uma resposta, tá? Hoje, se tu for procurar informação, seja por mim,
ou seja, pelo treinamento oficial da Maravilhas da Terra, a informação é a mesma. Então, assim, nenhum tipo de medicamentos que tenha terapêuticos, a não ser uma vitamina, um colágeno, que são produtos que já contém dentro do nosso organismo. Esses, então, o colágeno, a gente tem mais de 14 tipos mais de 14 tipos de colágeno hoje dentro do nosso organismo. Magnésio, a gente consome magnésio diariamente. Vitamina D também a gente faz absorção. Vitamina C tem nos alimentos. Mas no caso desses tipos de substâncias que a gente está falando, não. Eles são produtos que têm uma finalidade exclusiva dentro do teu organismo. Então, tu tem um processo de acelerar o teu metabolismo, tu tem um processo diurético dentro do teu organismo. Então, assim, sempre nesses casos não se deve fazer nenhuma utilização, mesmo aqui dentro de Maravilhas da Terra, ou se não dentro de um balcão de farmácia, sem o consentimento médico. Porque a gente não pode passar por cima de médico. Então, eles têm um respaldo em cima da lei para isso, por isso que a gente sempre visa muito. Eles têm que ser procurados e nesses tipos de situação, realmente assim, a gente sabe que é complicado. Outra pergunta. Uhum. A maioria, você como farmacêutica deve saber que 50% das mulheres ou tem endometriose ou tem um mioma, mas eles não precisam ser tratados, e sim somente trocado de anticoncepcional. Eu não sabia a Você respeito diz disso. que daí eu não devo vender para essa pessoa? Não, sem um consentimento médico, não. E essa informação de 50% tu tirou da onde? Mas olha, as minhas clientes, a maioria tem mioma ou endometriose ou um problema, um distúrbio na parte do útero, sabe? Então, eu não sei o que eu faço, se eu vendo ou não vendo, o que eu faço. Nesse caso, eu vou ser bem franca para você. Tudo que tu vai oferecer e tu tá se responsabilizando por isso. Então, tu tem que pensar nisso. Então, você está vendendo um produto. E se der alguma complicação, Esse é um problema. Elas não falam que tem, vamos supor, endometriose ou mioma. Elas falam depois que já estão tomando. Só que daí tu não tem problema nenhum com isso, porque você fez a pergunta. Você perguntou, é mesmo caso que nem chega um cliente lá para a gente na farmácia, a gente faz todo o procedimento de anamnese com ele. Agora, a partir do momento onde ele deixou de passar algum tipo de informação e teve algum tipo de complicação com esse paciente, a gente não tem mais nenhum problema com isso, porque a pergunta foi feita. Então, para o nosso cuidado, para o cuidado do paciente, a gente teve. Agora, se por algum momento ele optou por ele de faltar com a verdade, ou esqueceu, ou achou que não era necessário, achou que era, ai não, isso aí não dá nada, então isso é tranquilo, isso não vai ter nenhum tipo de interferência, isso é por parte dele. Mas tu tem que lembrar que esse é um produto onde age nas tuas células, onde age no teu organismo. Então, tudo que tu está oferecendo para ele, você tem que se responsabilizar. Por isso eu digo assim, eu sou extremamente cuidadosa às pessoas que eu atendo. Por isso que, assim, todo procedimento, toda anamnese, tu pode. Esses dias veio uma cliente e disse assim, mas eu só amamento esporadicamente. Não pode. Enquanto está nesse processo, eu prefiro deixar de atender esse cliente do que vir a ter um problema, uma complicação maior. Porque, assim, às vezes a gente fica naquela coisa assim, não vai dar nada. E se der? Agora tu pensa, a gente tem que se responsabilizar. O pior, nem só a questão de se responsabilizar, mas tu é responsável por esse momento, por essa situação. Foi tu que forneceu. Então, eu particularmente, como eu já vi outros momentos, a empresa também se posicionando quanto a isso, procura o médico. Sobre a endometriose, como eu vou te explicar? A pessoa não fala, ela tá tomando, né? E aí, do nada, ela fala, menstruei 2, 3 vezes esse mês. Será que é o chá, Eliane? Daí eu fico sem resposta. Na verdade, assim, o que eu iria te sugerir? Eu iria te sugerir.
Então, você faz o seguinte, tu suspende o tratamento do chá, você leva a embalagem até a tua ginecologista, você leva certinho, leva tudo que você toma, o teu anticoncepcional normal, seja lá o que for, medicação, alguma outra coisa, leva até a tua ginecologista e ela vai fazer essa anamnese e, se necessário, vai pedir os exames, alguma coisa assim. Essa seria a minha resposta hoje, dentro dos estudos que a gente tem, dentro das informações que a gente tem, para uma paciente dentro dessa situação. Desculpa interromper. Eu tenho tanto a minha irmã quanto a minha cunhada tem problema. A minha cunhada eu não sei se é bem endometriose, mas a minha irmã eu sei que é. E elas tomam o chá normalmente e a minha irmã já toma bastante tempo, já desde fevereiro, que foi quando eu cadastrei e entrei na Maravilhas da Terra, e nenhuma relatou algum problema com o chá, né, nessa questão E para tu ver, da endometriose. pois é, e para tu ver como é de organismo para organismo. Então, assim, às vezes para tua irmã foi extremamente tranquilo, não teve problema nenhum. Mas às vezes para Mas, ela Dani, pode ter sofrido algum tipo de alteração. Oi? Dani, deixa eu cortar. Mas ele, para mim, para as dores da endometriose, ele me curou. Ele tá me dando outros resultados que são melhores, entende? Uhum, Porque eu quero perder peso, tô vendendo porque eu quero ganhar dinheiro uhum. e quero ajudar as pessoas a emagrecer Sim, também. claro. Mas para mim, ele me curou, eu tinha um inchaço gigantesco na barriga. Sim, porque ele faz todo esse As processo. dores como passou, entendeu? Não, e para tu Só ver, então, Eliane, para tu ver assim, mas é aquela coisa, para ti, tu também não teve nenhum problema com o chá, mas a gente não sabe naquela cliente, a gente não consegue, a gente não sabe se às vezes não tem outra situação que ela nem saiba, ou ela não está falando. Então, por isso é muito complicado quando aparece algum tipo de uma pedra no caminho ou alguma situação, uma advertência, alguma coisa assim, a gente dá continuidade num protocolo desse, entendeu? Então, é uma situação delicada. Então, na dúvida, é aquela coisa assim, não tomaria sem orientação, sem confirmação, porque eu prefiro passar, vamos supor assim, esse problema, se der algum problema para o médico que está acompanhando ela, do que para mim. Então, é o mesmo caso hoje, quando um paciente chega na farmácia. Então, nossas indicações, elas são muito limitadas, porque a gente tem um profissional que ele é responsável por todos esses tipos de indicação. Por isso que hoje tem os médicos, tem os pontos de atendimento, tem essas coisas todas para te atender e para te sanar esses tipos de dúvida, até porque a gente não tem respaldo jurídico. A gente sabe, muitas vezes a gente sabe que ele pode tomar aquela medicação tranquilamente, não vai ter nenhum tipo de problema. Só que se der algum tipo de problema, a gente como farmacêutico ou um atendente de farmácia ou até mesmo o dono da empresa, uma coisa assim, a gente não tem respaldo jurídico para essa situação. Simplesmente a gente é penalizado, porque a gente não pode. Quem pode é o médico. Então, assim, hoje no Brasil, a gente tem esse tipo de lei. Fora, eu sei que é bem diferente e tudo mais, mas no Brasil, quanto a essa questão da legislação, o CRM pega muito pesado em cima disso daí. Então, por isso assim, que a gente é tão criterioso, e por isso que a empresa é tão chata nessa questão, porque não é a empresa, mas sim as leis no Brasil, eles cobram muito essa questão da indicação, entende? Show de bola. Teve ali a Rosângela, ela comentou que está, deixa eu pegar aqui, ela comentou que está associando o chá às massagens, cadê? Massagem... Drenagem linfática? Drenagem linfática. Muito bom. Nossa Senhora, é ótimo, porque a drenagem vai ajudar ainda mais nessa parte da retenção de líquidos. Então, só que uma coisa, né? Se tu tá fazendo a drenagem, tá tomando chá,
pelo amor de Deus, não me deixe de tomar água, porque tu tem uma perca de água muito maior. Então, assim, muita água. Então, anda com a garrafinha de água para cima e para baixo. Então, é muito importante fazer só essa reposição. E aí, outra coisa, e até é bem importante isso dali, gente, a gente tem que pegar o hábito do que as pessoas que estão fazendo o consumo do chá, desse protocolo de emagrecimento, a gente fazer a indicação da reposição de vitaminas, tá? Porque quando a pessoa entra nesse processo de desintoxicação, a gente tem, então, muito aquelas fases da frequência urinária, então tu vai mais vezes no banheiro, e com isso a gente acaba perdendo certas vitaminas e minerais. Então, é uma jogada para a gente fazer a indicação das nossas vitaminas que a gente tem, e é muito importante, tá? Porque esses tipos de deficiência, às vezes, começa a vir dores em